Agora, o secretário Rocieli Soares da Educação, já de volta à atividade, depois do susto porque passou aí com o coronavírus, e vai conversar aqui conosco. A pergunta de $1 milhão para começar, secretário. Quando é que voltam as aulas na rede pública? Bom dia a todos os ouvintes aí do Jornal Gente. É um grande prazer estar aqui com você, José Paulo, Cláudio, Pedro Campos, a Thaís, todos. É um prazer. Aliás, voltar, né, está sendo prazeroso neste caso, né, voltar de algo pelo que eu passei. Não, nós ainda estamos trabalhando em definição sobre a volta às aulas. Não dá para se tomar uma decisão sem que seja liderada pela própria área da saúde, no nosso caso, pelo comitê de contingência, que tem trabalhado em todos os aspectos, né? Quando a gente fala de retorno às aulas, no estado de São Paulo, a gente está falando de 13 milhões de pessoas circulando diariamente dentro do estado. E nós estamos ainda muito recentes num processo leve de reabertura para você colocar todos os 13 milhões de estudantes, e aqui esse número vai da educação infantil até a universidade, incluído cursos de inglês, por exemplo, o que a gente chama de educação complementar, né? Então, é muita gente, sem falar nos familiares, em quem vai levar, em quem vai trazer. Então, ainda nós não estamos com um planejamento com a data fechada, estamos trabalhando muito nos aspectos pedagógicos, de como será a recuperação, como é que a gente vai observar e acompanhar e apoiar esses jovens. A gente está falando de uma geração, os impactos deste tempo todo são muito pesados na educação, então será necessário um grande programa de recuperação também. E esperamos aí nos próximos dias, hoje ainda tem reunião do comitê de contingência, esperamos aí nos próximos dias ter o anúncio de pelo menos uma sistemática para dar uma luz para a sociedade paulista. Falava-se muito em agosto, né, secretário? O senhor acha que agosto ainda está muito cedo para retorno? Olha, é difícil de dizer assim, com tantas coisas acontecendo, né? Como disse, a reabertura do comércio foi agora. Nós tivemos regiões que retroagiram, né? Naquelas coresinhas lá que representam o vermelho, o laranja, o amarelo, por exemplo. Tinham regiões que estavam no amarelo, vieram para o laranja. Tinham regiões que estavam no laranja, foram para o vermelho, que é a que está mais fechada, por assim dizer, né? Então, acho que tem que se ter um cuidado, né, quando se coloca muita gente na rua, para não aumentar novamente. A gente está observando esses cuidados da educação ficar para uma fase de maior segurança, tem sido adotada no mundo inteiro. É pacífico, algumas coisas são pacíficas, como a educação não ser a primeira a voltar. Pelo contrário, ela sempre tem sido depois, justamente pelo impacto, pelo número, pela segurança que é necessário se cuidar. Sempre faseado, não volta todo mundo ao mesmo tempo, indo todos os dias na escola, né? Os protocolos vão sempre muito nesse sentido, em diminuir a circulação de pessoas para que você possa manter um afastamento mínimo, e aí faseado, né? Voltando em partes até que a gente tenha segurança. Então, o caminho certamente é sempre nesse sentido, olhando para as experiências do mundo todo. Secretário, isso é exatamente o que eu queria lhe perguntar, né? A gente entende que ainda não haja a possibilidade de cravar uma data para a volta, mas o como já existe? Quando o senhor fala em faseado, de que forma isso funcionaria? Olha, nós anunciamos com o governador João Dória, no mês de abril, já o faseamento, né? Acho que fomos o primeiro estado a se manifestar em relação a isso. Nós, por exemplo, lá já na época falamos o seguinte, olha, volta 20%. Na primeira fase, 20% dos estudantes vão para a escola, ou seja, na nossa ideia era que o estudante ele vai, no caso da rede estadual, né? O estudante ele pode ir, por exemplo, uma vez na semana. Então ele vai, recebe tarefas, apresenta trabalhos, faz um trabalho pedagógico com os professores, e o restante da semana ele trabalha com o ensino remoto e com outros formatos que a própria escola hoje está trabalhando. Então essa já é uma perspectiva. Desde abril nós estamos trabalhando, construindo protocolos para isso, fazendo muita discussão com rede privada,
com redes municipais, por exemplo, com muitas interlocuções com as universidades, que também têm coisas importantes, e temos, logicamente, esse debate ainda pela frente, que esperamos aí, nos próximos dias, avançar muito. Secretário, muito bom dia, é muito bom vê-lo assim tão bem disposto e até um pouco mais magro, né? Quer dizer, tem também alguma vantagem, esse negócio tem que ter, né? Mas muito bem-vindo mesmo ao nosso convívio aqui e ao trabalho. Secretário, o que o senhor fala no primeiro momento de voltar num grupo de correspondente a 20% dos alunos. Eu queria saber que grupo específico é esse, porque há estudos, ou pelo menos há teses, né, levantadas, de que, num primeiro momento, talvez seja mais interessante colocar de volta às aulas adolescentes que podem ter uma compreensão melhor da necessidade do distanciamento, do uso de máscaras, etc. e tal, até para preparar esses adolescentes para, se for o caso de fazerem parte do mesmo complexo educacional, ajudar no acolhimento, no recebimento dos alunos, das crianças, né, que não têm muita noção do perigo. Existem estudos nesse sentido? Existem intenções dessa ordem na Secretaria de Educação? Não, nós estamos olhando todas as práticas. No mundo todo, tem países que estão variando os formatos, né? Tem países que estão definindo séries, tem países que estão começando pela educação infantil, tem países que estão começando pelas séries finais ou ensino médio, e tem países que estão fazendo um misto, né? Nós estamos avaliando todas as possibilidades, né? Mas a ideia primeira delas é que a gente não traga todo mundo. Isso é o consenso, isso a gente já sabe que vai ser assim também. Logicamente que tem estudos, por exemplo, hoje falando no mundo que a chance de contaminação de crianças mais novas não é alta, né? É muito baixo. Então, por isso voltaram em alguns lugares. Em outros lugares, consideraram que a autonomia do jovem em se organizar era um fator mais importante para dar mais segurança. Ou seja, o jovem consegue seguir melhor os protocolos. Então, voltaram. E isso tudo também tem considerações importantes em relação ao calendário escolar. E aí, quando a gente analisa um país que está voltando primeiro isso ou primeiro aquilo, depende muito também da condição. O hemisfério norte tem um calendário escolar que não começa no início do ano como a gente, começa na metade do ano. Então, o formato e as preocupações acabam se diferenciando um pouquinho mais para um lado ou para o outro, dependendo do perfil do calendário mesmo. Secretário Rocieli Soares, é o Pedro Campos. Só para a gente encerrar esse capítulo aí, volta às aulas no ensino público e no ensino privado. Pode haver diferença? Pelo menos a certeza que tudo vai voltar ao mesmo tempo a gente tem? Como é que é essa conversa, esse diálogo com a rede privada de ensino? Não, nós estamos sempre olhando o conjunto como um todo, estamos discutindo, estamos à mesa com eles, com representação dos sindicatos das escolas particulares, trabalhando junto com a gente, discutindo. Isso é fundamental. Mas a ideia é que a gente sempre trabalhe com o sistema de educação que vai desde a educação infantil, como eu disse, até a universidade, né? Então, eu acho que o sistema como um todo precisa estar organizado, porque no final das contas, nós temos sim os aspectos educacionais, mas fundamentalmente a gente tem que olhar para os impactos na sociedade de forma geral. Somente a volta no transporte público, de forma geral, impacta em quanto, né? As pessoas circulando. Então, e aí são estudos da área da saúde que não são exatamente da minha área, mas são a área da saúde, por exemplo, que vai determinar os limites e os formatos disso. Secretário de Educação do Estado de São Paulo, Rocieli Soares, hoje aqui conosco no Jornal da Bandeirante Gente. Secretário, esse ano aqui foi muito prejudicado, né? As aulas começaram em fevereiro, mês do Carnaval, logo em seguida, né, houve aquela determinação da quarentena, do isolamento social. Isso aconteceu por volta do dia 20 de março. De lá para cá, os estudantes deixaram de ter aulas presenciais. Eles estão tendo aula à distância e aqui louve-se o esforço dos professores, também dos estudantes, que se motivaram, né, para ter aulas de uma maneira diferente da que eles estavam acostumados, e também dos pais, que precisaram
se unir aos filhos aí até para ajudá-los, né, nesses estudos. O senhor acha que esse ano aqui está perdido, secretário? Não, eu acho que perdido acaba sendo uma expressão muito forte. Eu entendo sim que o ano é extremamente delicado, que tem um impacto muito forte na aprendizagem, que nós vamos levar anos para recuperar. Não é só o que eu vou fazer este ano, mas o que a gente vai fazer em 2021 e 2022. Nós estamos nos planejando para o suporte aos nossos estudantes para até o final de 2022 recuperarmos e voltarmos aos trilhos, basicamente. E isso é muito importante ter claridade. Mas todo o esforço que está se fazendo neste momento, ele tem sido, sim, muito importante para que a gente possa, inclusive, recuperar. Eu vou dar um exemplo. Alfabetização. As crianças menores que estão lá buscando fazer o ensino remoto, estão fazendo atividades que os seus professores mandam, que, aliás, realmente, você tem toda a razão, os professores têm feito um trabalho incrível, um movimento incrível de tentar motivar, de tentar trazer, lembrando que nem os professores, nem os estudantes, porque nunca foi nosso objetivo a educação mediada por tecnologia desta forma, ou educação à distância, por exemplo, nunca foi o objetivo. O ideal é o professor na sala de aula com o nosso estudante. Mas um jovem, uma criança que está na alfabetização, que não tem autonomia, ainda que, por exemplo, nós enviamos livros e materiais para as casas, ainda que ele pelo menos tenha contação de história, que ele tenha pelo menos a prática da leitura em algum momento com a família, e mesmo se a mãe não souber ler, que ela conte histórias para a criança, ela está preparando para o retorno à escola, ajudando nesse sentido a preparar para que a gente recupere a alfabetização, né? Recupere o tempo e consiga dar a alfabetização destas crianças. Então, não se perde nesse sentido. Mas é lógico, o impacto em relação à educação é brutal, né? Nós temos aí muito desafio pela frente, todo o nosso planejamento, daqui até 2022, ele vai estar voltado a um outro olhar, diferente do que a gente tinha planejado este ano, por exemplo, né? Nós vamos ter que, sim, nos adaptar a longo prazo também para superarmos este momento. Secretário Rocieli Soares, o senhor acabou de passar aí, de pular uma fogueira, como se diz no Nordeste, né? O senhor enfrentou, foi diagnosticado com Covid-19 e enfrentou essa situação. Eu gostaria que o senhor compartilhasse conosco esses momentos, né? Como o senhor descobriu, ou como verificou os primeiros sintomas e o que o senhor passou, assim, foi um drama, eu imagino ter sido um drama daqueles que não... Eu imagino assim, né? A gente fala, mas não pode imaginar o que significa isso, né? Para a família, para o próprio paciente, o temor de que aquilo se agrave. E o senhor sendo alguém tão jovem, né? Eu queria que o senhor compartilhasse conosco aqueles momentos aflitivos, por favor. Cláudio, foi realmente uma experiência, assim, foi um susto gigantesco, né? Eu estava trabalhando muito mais de casa, sempre priorizando os trabalhos remotos, né? Indo para a escola de formação quando era necessário, para poucas reuniões que foram necessárias, assim, que fossem necessárias à época, e estava indo bem. Eu comecei a ter alguns sintomas leves, um pouco de cansaço, uma tosse que ainda tenho, e essa tosse ficou poucos dias assim e começou a subir um pouco a temperatura, aquele estado pré-febril, né? E chegou num sábado, realmente eu fiquei com muitas reuniões direto, né? Inclusive sobre protocolos e tudo mais. E aí, neste sábado eu fiquei muito ruim. No domingo veio febre, na segunda-feira um cansaço gigantesco no corpo, na terça-feira, então, foi quando eu fui fazer o exame, né? E a médica, a hora que foi fazer o exame, disse: você vai ter que ir para o hospital, porque você está com você provavelmente está com coronavírus e é melhor que você vá para o hospital. Eu fui para o hospital para fazer uma consulta médica, né? Não fui para o hospital imaginando que eu pudesse ser internado. E aí os médicos lá, quando bateram o olho, eu disse: olha,
apesar de alguns indicadores aqui não estarem tão ruins, clinicamente a gente entende que é melhor você ficar sob observação. Eu sou diabético, tenho psoríase, tem algumas doenças aí que podem ser complicadoras, né? E aí eu acabei sendo internado, e a partir dali foi só susto, né? Chegando até a UTI, foram assim, muita dificuldade de respirar, muita dificuldade no corpo, dor, assim, enfim. Eu nunca tinha ficado tanto tempo no hospital, nunca tinha ido para uma UTI, tudo isso assusta muito, e a família, logicamente, sofrendo. Eu tenho a graça de Deus de ter tido aí o apoio de toda a comunidade escolar, recebi muitas, mas isso ajudou muito, né? As mensagens de apoio, mensagens de familiares e de amigos de todo o país, então, mas especialmente aqui de São Paulo, foi muito importante para a minha recuperação. Secretário Rocieli Soares, secretário estadual de Educação de São Paulo, falando ao vivo com a gente aqui no Jornal Gente. Estou vendo a sua imagem aqui também no nosso YouTube, viu, secretário? Como diria minha avó, tá com uma cara boa, então a gente vê que o senhor já passou dessa e passou com folga, não é? Secretário, eu queria perguntar para o senhor se o senhor conhece o seu parceiro do Paraná, o também secretário de Educação, Renato Feder. O Cláudio Humberto trouxe ontem para a gente aqui em primeira mão a informação de que ele está sendo cotado para ser o próximo ministro da Educação, substituindo Abraham Weintraub. Hoje, Renato Feder almoça com o presidente Jair Bolsonaro em Brasília. O senhor já esteve com ele? Conhece alguma coisa do trabalho dele, secretário? Conheço, converso bastante com o secretário Renato Feder. Ele é daqui de São Paulo, né? Ele passou, inclusive, 1 ano na secretaria, antes de eu estar aqui, sem salário, mas ajudando como voluntário na secretaria. Justamente ele é apaixonado, ele queria conhecer educação, ele basicamente tem largado todos os seus negócios para se dedicar à educação, e ele acabou indo para esse desafio no Paraná, e tem feito lá um grande trabalho. A gente convive bastante dentro do Conselho Nacional de Secretários, nas discussões, nos debates. Ele é muito focado lá na aprendizagem também, o que é bom, muito ligado ao uso de tecnologia na educação, né? Eles estão utilizando a mesma plataforma, a mesma metodologia de São Paulo, por exemplo, no ensino remoto, né? Nós começamos um pouquinho antes e eles acompanharam, a gente trabalhou muito em parceria nessa situação. Nós consideramos que é um bom nome, que vai ter diálogo e que vai ter foco, especialmente naquilo que precisa. Se for ele o nome, a gente considera que é um bom nome para a educação brasileira. Secretário Rocieli, esse ensino à distância, né, que foi descoberto, né, durante a pandemia e adaptou todo mundo da rede pública, da rede privada de ensino, de alguma forma será aproveitado pela educação brasileira, mesmo com a volta às aulas? Descobriu-se algo aí, algum modelo que pode ser utilizado para aprofundar o conhecimento, para melhorar o ensino brasileiro na avaliação do senhor? Pedro, eu acho que essa é uma pergunta super importante. Eu acho que tem muitos aprendizados e coisas que vieram para ficar, né? Eu converso muito com os professores, né? Antes de ir para o hospital, eu fazia lives dentro do próprio aplicativo com professores, com 15, 20 mil professores diariamente, peito aberto, respondendo perguntas e tudo mais. E este processo, por exemplo, me aproximou muito mais da rede. Outro grande legado, o ideal é o professor na sala de aula, lá na escola, com os nossos estudantes. Então, nada substitui a escola, nada substitui o professor, nada. Mas a tecnologia pode agregar muito, trazer possibilidades para os nossos estudantes, trazer outras, por exemplo, um estudante que não tem condições de ir na escola fazer alguma atividade de contraturno. Por que não ofertar, por exemplo, com o uso da tecnologia, possibilidades? Por que não ofertar um curso preparatório para o Enem para os nossos estudantes, um processo de tirar dúvidas, trabalhos em grupos? Tem tantas possibilidades que surgiram daí que a gente está aprendendo com elas, né? Nós não temos, ninguém sabia exatamente o que precisava fazer, porque uma coisa é complementar, a outra coisa seria, que é o que a gente está fazendo neste momento, por hora, é substituir. Então, as possibilidades são muito grandes em fazer uma educação híbrida, né? Que junta a educação presencial e dá outras possibilidades para os nossos jovens. Eu tenho a impressão que a recuperação pode ser feita à distância, né, secretário? Mas isso aí tudo vai ficar para depois que nós normalizarmos a situação, né? Sem dúvida, é um potencial muito grande para auxiliar não só
não ser só o único caminho, né, somente esta via, mas é sim um grande potencial, por exemplo, para que a gente possa auxiliar na recuperação, no reforço de aprendizagens que sejam eventualmente necessárias, né? Secretário Rocieli Soares, da Educação do Estado de São Paulo, de volta e com tudo, né? Está de volta e com tudo. Ficamos satisfeitos aqui de vê-lo bem, viu, secretário? E vamos repetindo essas entrevistas, porque a educação é uma das grandes prioridades da nação. Secretário, eu tenho uma última pergunta ainda sobre o eventual novo ministro da Educação, né? Ele tem claramente uma experiência política, digamos assim, muito limitada, ele tem pouco traquejo político, né? O senhor acha que isso vai ser um problema? Será um problema para o futuro ministro, confirmada a indicação do atual secretário estadual de São Paulo? E outra coisa é o seguinte, ministro, o senhor foi ministro da Educação, né? Então sabe exatamente o que o substituto do ministro demissionário vai enfrentar aí, né? Terá pela frente. Que tipo de avaliação, que tipo de, eu não digo conselho, né? Mas assim, qual a dica que o senhor oferece ao colega secretário do Paraná se assumir de fato o Ministério da Educação? Olha, não existe algumas coisas que a gente aprende na vida e, logicamente, devem ser aproveitadas para uma função dessa. Mas tem algumas coisas que a gente só aprende estando em Brasília, estando nessa função. Por exemplo, é lógico que seja quem for o novo ministro vai precisar construir relações, né? O ministro tem que ter a capacidade de dialogar com o Congresso, com o Judiciário, mas especialmente com as instituições educacionais, seja com nós, secretários estaduais, com secretários municipais, com as universidades públicas e privadas, né, com os institutos federais, ou seja, é uma gama muito grande e o diálogo sempre foi fundamental e estratégico, especialmente para fechar uma agenda, né, uma agenda comum, com foco especialmente na aprendizagem. Então, essas habilidades vão ser certamente exigidas seja quem for, do ministro, se for o Renato ou se for outra pessoa, né, que nós desejamos que seja uma boa pessoa e que tenha foco aí na educação, porque nós precisamos avançar e tenho confiança de que nós ainda temos condições de fazê-lo. E aí, logicamente, então, essas habilidades vão ser extremamente exigidas. Eu acho que os grandes desafios para o ministro que vier, ou para a ministra que vier, eles estão muito focados ao que está acontecendo agora, né? Eu acho que nós estamos vivendo algo que é muito importante entender, que trará problemas para a educação. Nós temos extrema limitação orçamentária daqui para frente. Então, o ministro vai ter que ser muito criativo para encontrar soluções, por exemplo, porque a gente vai estar vivendo praticamente uma recessão, né, a nossa economia sofrendo muito, né, precisamos salvar vidas agora, mas nós vamos ter que enfrentar isso. Então, vai ter que se construir com muito diálogo soluções para o que se apresenta. Vai ter que se falar muito de como que a gente recupera em nível nacional. O MEC precisa liderar, por exemplo, este processo de recuperação da aprendizagem no Brasil inteiro. E esse desafio é brutal, é gigantesco, é uma geração que a gente está discutindo agora com a pandemia, né? Então, os desafios aí estão postos num momento que, logicamente, nós precisamos dessa liderança do Ministério da Educação, e aí o futuro ministro precisa aprender rápido, seja quem for, quem chegar lá vai precisar chegar e jogar muito rápido para que o Brasil não perca tempo. Nós já estamos indo para o final de 2020, temos mais 2 anos e meio aí de gestão, e é preciso entregar coisas na educação e enfrentar toda essa situação que a gente está enfrentando agora com a pandemia. Bom dia, secretário, e até a próxima. Bom dia a todos, muito obrigado, um grande abraço, se cuidem aí e em breve esperamos ter novidades. Tchau, tchau. Entrevista com o secretário Rocieli Soares, que também foi transmitida pelo portal UOL.